Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, o NTSU está chegando na sua telinha para manter você bem informado. Aquela companhia na hora do almoço, no meio do dia, para que você desacelere um pouquinho e fique com a gente. Olha, na edição de hoje você vai conferir. Cerca de 70 pescadores de Cachoeira do Sul ainda não receberam o benefício do governo federal pago no período da Piracema, quando a pesca é proibida. Nossa equipe foi buscar um esclarecimento e descobriu que o atraso está ligado ao registro biométrico dos pescadores. Cigarro ilegal em Agudo. Polícia Civil flagra indústria com esquema milionário e possível ligação com o tráfico de drogas. 9 pessoas foram presas. A indústria funcionava há cerca de 2 anos, tendo como fachada uma empresa de arroz. Produção da soja deve ter uma boa recuperação no país este ano. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o analista da Safras e Mercado, Rafael Silveira, sobre o comportamento do mercado de grãos. Hoje tem estreia aqui no NTSU. Tem o primeiro episódio do quadro E aí, quanto sobra? A Natasha vai ensinar como controlar nosso dinheiro. Vamos aprender como organizar nossas finanças. Para a gente conseguir pagar as dívidas e pagar tudo que a gente tem para trás, nossos gastos fixos e variáveis, a gente precisa controlar os gastos supérfluos. E nós vamos reexibir uma reportagem sobre os desafios da prematuridade extrema. A Sara nasceu com 28 semanas de gestação, 890 gramas e apenas 33 centímetros. Este é o NTSU, a sua companhia diária. Você pode participar, fazer o telejornal junto com a gente. Nosso WhatsApp está aí na telinha para você agendar nos seus contatos, para você mandar a sua mensagem, áudio, foto ou vídeo, participar conosco. 51997697129. Também temos live rolando lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E se você quiser se ligar com a gente através do YouTube, também tem live rolando por lá, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a gente, o NTSU de hoje já está no ar. E começamos falando sobre as novidades do único salão de lançamentos de materiais de moda da América Latina. É a Feira de Negócios Inspira Mais, que apresenta soluções inovadoras e sustentáveis. A 31ª edição começou ontem no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. É uma feira de negócios com vitrine para inovação. Tem novas tecnologias e sustentabilidade. Esta edição apresenta mais de 1.000 materiais considerados inovadores. Esse Fusca foi reformado com o uso de produtos recicláveis. Porque ele é feito de PVC. O PVC é uma matéria-prima inerte, ela não tem contaminação, ela não polui. E o reforço desse produto ele é feito com matérias-primas recicladas de poliéster. Já aqui, o lançamento é um tecido multifuncional para palmilhas, que promete ajudar na dissipação do calor e na redução do mau cheiro dos calçados, devido a propriedades antibacterianas. Mas a feira também abriu espaço para o artesanato. E um dos destaques dessa Inspira Mais são materiais produzidos por artesãos do Acre, que utilizam matéria-prima da floresta amazônica. Essas bolsas, por exemplo, são feitas de madeira. A ideia foi principalmente trabalhar produtos, sementes, materiais derivados da floresta em pé, ou seja, são produtos extraídos da floresta, mas uma floresta que continua viva. Foi feita uma curadoria lá no Acre, na Amazônia, buscando as joias que a Amazônia tem, o talento que os povos originários, indígenas, os povos da floresta têm, para trazer para cá. E aqui nós temos 18 representações com 11 artesãos. Aqui a floresta enfeita linhas de calçados e dá origem a acessórios variados, como estes colares feitos com casca de caramujo, sementes e plantas. Materiais que revelam toda a riqueza da biodiversidade brasileira. A coco dela a gente faz as colares, pulseiras também. Tem as fibras que a gente trabalha com as bolsas também. São tinta natural com a folha, a tinta natural que é a folha, nós chamamos Nauaimi.
A Fernanda é estilista de calçados e veio em busca de inspiração. Diz que sempre sai cheia de ideias. Porque ela é uma feira que une tendência, moda, comportamento, design, tudo. Olha o que é isso é deslumbrante, então tu não tem como sair daqui sem não ficar encantada. O Inspira Mais ele é um hub onde a gente reúne várias soluções, moda, design, inovação em um único espaço. Ao todo, o salão de lançamentos para as indústrias da moda reúne 150 expositores de setores como têxtil, automotivo e coureiro calçadista. São esperados mais de 7.000 visitantes em 2 dias do evento, inclusive grupos internacionais. E o tema desta edição é o burnout, exaustão física e emocional ligada ao estresse. Pesquisadores avaliam como isso impacta as criações do mercado. O tema burnout ele vem falar desse momento do mundo, onde a gente tinha todo um apelo de guerra no planeta, onde a gente tinha uma queda nas vendas nas marcas de luxo, onde a gente tinha um baixo consumo. Ainda continua sendo um momento muito complicado. E a moda tem que absorver isso e aprender com isso e suplantar isso com criatividade, com positividade. Positividade e otimismo com as vendas. A expectativa nesta Inspira Mais é superar a última edição do evento e chegar aos 7 milhões de dólares negociados. Muito legal, e como se diz popularmente, está tendo, é lá em Porto Alegre, na capital gaúcha. Pessoal, já aqui em Cachoeira do Sul, profissionais da pesca estão preocupados com o atraso no pagamento do seguro-desemprego durante a piracema, período de reprodução dos peixes. O assunto foi alertado por telespectadores que ainda não receberam os recursos do governo federal. Segundo o secretário da Colônia dos Pescadores do município, o atraso está ligado ao registro biométrico dos pescadores e tudo será resolvido em 20 dias. Pois é, Helena, a gente esclarece melhor esse assunto falando aqui com o secretário da Colônia dos Pescadores aqui de Cachoeira do Sul, que atende em torno de 100 profissionais da pesca aqui do nosso município, e a gente esclarecendo um pouco sobre essa situação desse seguro-defesa durante a piracema aqui para os pescadores cadastrados em Cachoeira do Sul. Secretário, fala um pouco então sobre essa situação, esse impasse junto ao valor que esses pescadores têm direito durante a piracema. Existe essa reclamação que eles não receberam ali a partir de novembro, mas o que se sabe é que aos poucos isso vai se resolvendo com o cruzamento de dados. Explica melhor para o pescador sobre esse seguro-defesa. Boa tarde aos pescadores, aos ouvintes. A situação é a seguinte, a situação do seguro-defesa, ela esse ano entrou em cruzamentos de dados biométricos, né? Então constatou-se assim, houve problemas com pescadores que não votaram, né? Houve o problema de voto e problema de biometria. Então foi cruzado pelo governo federal e pela Dataprev e houve esse problema aí e entraram em exigências. Mais ou menos 60% dos pescadores ainda não receberam o seu seguro-defesa, né? Mas aos poucos os problemas estão sendo sanados. Todos os problemas que chegam até a colônia, os pescadores cumprem as exigências e o processo deles entra em análise, entendeu? Até o momento nós não temos nenhum pescador negado. Já foram negados, mas cumpriram as exigências e agora estão em análise. Então esse é um processo que vai demorar uns dias, talvez uns 15, 20 dias, e será resolvido, todos serão resolvidos. E os que não forem resolvidos, a colônia tem a parte administrativa que vai sanando o problema, né? E o pescador vai ter que vir até a colônia para cumprir a exigência, de novo centrar a exigência. E se não tiver nenhum meio de se cumprir isso aí administrativamente, a gente aciona o departamento jurídico. A colônia tem um departamento jurídico constituído que atende a esses casos de sonegação de negativas de seguro-defesa e aposentadorias e etc. e tal. Ok, secretário. Então, o pescador que não recebeu, por exemplo, quando iniciou a piracema em novembro, dezembro e agora janeiro, ele recebe tudo junto depois? Provavelmente vai receber tudo, todos vão receber todas as parcelas juntos e com o salário novo, o novo salário mínimo. Né, o que já está ocorrendo, que todos que estão em análise, que vão passar a receber, vão receber já com a correção do salário. Ok, tá certo. É uma situação normal, entra a piracema já nos primeiros dias do mês, ele já recebe esse valor para se manter durante esse período? Não, a piracema começa em outubro.
Mas quando o pescador ele faz o último pagamento do INSS, que é outubro, a gente já faz a solicitação do pedido dele, até mesmo para adiantar o processo. Se tiver algum problema que nem deu agora aí, o pescador está sendo assessorado, está tendo o acompanhamento e a gente vai cumprindo as exigências e vai resolvendo os problemas. Importante, eu estava conversando antes com o secretário Aldomar, que isso acontece em todo o país, né? E está acontecendo isso em várias colônias, em várias cidades, pescadores estão encontrando o mesmo problema. Não, é esse problema aí que deu agora esse ano aí, é em todo o Brasil, não é só na região sul, é todo o Brasil. E uma das colônias que está mais adiantada nesse processo é a colônia Z13. Né? E aí não adianta o pessoal ir nas emissoras de rádio, emissoras de TV, reclamar, porque isso é um problema geral. Né? E o governo não está nem aí para esse problema. Temos o deputado Zé Nunes, que é nosso assessor aqui na colônia, aqui, que está gerando esse problema, tentando gerenciar esse problema, amenizar, e não tá tendo sucesso também. Isso aí é um problema federal, né, que está sendo, esse processo de biometria aí foi um problema federal, né, e muitos pescadores que não receberam os seus seguros de defesa foi problemas de biometria e que está sendo resolvido já, até mesmo por eles mesmos, vão até o cartório regional eleitoral, né, pegam o título novo e uma declaração que o cartório dá lá, eles trazem aqui na colônia, a gente manda para o INSS e o processo dele que estava em exigência já entra em análise, automaticamente. Okay. Essa inserção da biometria chegou a ser comunicada? Não, isso aí foi de inopino, assim, foi encaminhado os processos e entraram todos em exigência por causa de biometria. Tá certo. Foi uma nova exigência, mas sem ser comunicado. Até mesmo assim, ó, a gente que trabalha aqui na colônia com isso aí, a gente trabalha com cadastramento biométrico e reconhecimento facial, senha Gov, e todos os pescadores da colônia estão habilitados. Né? E agora com esse negócio, e muitos que não votaram que tiveram esse problema também da biometria. Né? Sabe que quem não vota, os cruzamentos de dados ali dá problema. Tá certo. Alertar o pessoal que quando vir eleições não deixe de votar, né? Até mesmo para evitar esses problemas. Né? Ok, tá certo. Só para a gente encerrar, secretário, aproveitando que a gente está aqui, questão de expectativa de pesca dos pescadores, o que eles estão relatando agora para esse ano de 2025, logo após a Piracema. A gente teve em 2024 uma grande enchente aqui no Rio Grande do Sul, acho que interfere um pouco na pesca. A expectativa e o relato deles agora a partir do dia 1º de fevereiro. Olha, eu faz anos que eu venho trabalhando nessa tese aí que cada vez a pesca está diminuindo mais. Né? Agora a gente teve vários trabalhos sobre respeito à palometa em todo o estado, né? Isso é um problema generalizado, está em todo o Brasil quase. E a tendência da pesca é que se o pescador não preservar, o pescador não passar a preservar um pouco mais a natureza, né? A natureza vai começar a cobrar os direitos dela. Né? É que nem assim, deu essa enchente toda aí, o rio tá assoreado, que eu digo que está quase seco. Tu vai no rio hoje, tu vê, o rio está abaixo, está quase sem água, e ele está assoreado, até mesmo pelas enchentes. O pescador, então, ele tem que se conscientizar, é um trabalho que a gente está fazendo aqui na colônia já também, se conscientizar e preservar mais a natureza, né? Não pegar assim, peixes muito pequenos, né? Deixar eles se criar um pouco, não matar muito a natureza e preservar o meio ambiente também, né? Tá certo. Secretário, então, Aldomar Mascherano, falando sobre esse impasse envolvendo os pescadores e o recebimento do seguro-defeso para a questão envolvendo a Piracema nesse período que é de reprodução dos peixes. Os pescadores dão uma pausa, recebem esse valor, porém, pelo cruzamento de dados, estava dando problema no recebimento desses vencimentos. A gente esclarecendo aqui com o secretário essa demanda da categoria. Ok, Bernardo, obrigado pelas informações. E agora aqui no NTSul é hora de estreia. Quem acompanha o telejornal todos os dias já sabe do que eu estou falando. É o quadro E aí, quanto sobra? Vamos aprender como economizar. Hoje, a Natasha traz dicas para a gente organizar todo o dinheiro que entra e sai da nossa conta bancária ou da carteira. Boa tarde a todos, o meu nome é Natasha e a partir de hoje eu vou estar aqui com vocês para falar sobre finanças. Então vamos para o primeiro episódio do E aí, quanto sobra?
Hoje nós vamos falar sobre como organizar as nossas finanças para alcançar a estabilidade financeira e termos objetivos definidos claros. Hoje eu venho trazer então conselhos sobre como realizar um orçamento anual e estabelecer metas financeiras. Qual o primeiro conselho? Avaliar a sua situação financeira atual. Saber quanto que a gente recebe, quais são as nossas receitas e quais são as nossas despesas. As despesas são todos aqueles gastos que a gente possui, sendo ele fixo ou variável, independente. E também entender os nossos investimentos e as nossas dívidas é muito importante. O segundo conselho que eu dou para vocês é criar um orçamento detalhado. O que seria esse orçamento detalhado? Se você não possui, então, muito domínio das suas finanças ou não sabe como se organizar, o que a gente faz? Separa por tópicos, separa por etapas. O que seria da moradia, o que seria para transporte, estudos, investimentos ou poupança, entre outros. Então, separa isso, se precisar, separa no envelope ou anota num papel o que você vai reservar para cada departamento da sua casa. O terceiro conselho que eu tenho para você é: faça um plano de ação com metas claras. O que seriam metas claras? Separar a curto prazo, metas aquelas até 1 ano a serem realizadas, médio prazo, de 1 até 5 anos, e a longo prazo, o que seria mais de 5 anos. O que seria a curto prazo? Quitar as dívidas, né? Médio prazo, comprar um carro, e a longo prazo, então, comprar uma casa ou planejar a sua aposentadoria. Só que para cada uma dessas metas, a gente precisa ter mini metas, que a gente chama, né? Então, o que seriam essas mini metas? Por exemplo, eu quero ganhar um salário X, um salário bem mais alto do que você ganha hoje. Então, quais são as mini metas? O que eu vou vestir para conseguir chegar nesse salário, para conseguir me valorizar? Quais livros eu vou ler? Quais cursos eu vou fazer para conseguir chegar, então, nesse salário, para conseguir ser valorizada por este, né? Para chegar no meu objetivo, então, que seria um salário maior. Então você pode separar aí as suas metas maiores e colocar em etapas isso, né, para conseguir ser realizável. Não adianta a gente criar metas muito grandes que a gente não consiga atingi-las. O quarto conselho que eu tenho para você é eliminar as suas dívidas. Como que a gente faz isso? Então a gente vai ver o que a gente tem de dívida primeiro, vamos eliminar as com juros mais altos. E quais são as que têm juros mais altos? Normalmente, cartão de crédito e cheque especial, tá? Então primeiramente a gente faz as com juros mais altos. E depois as outras a gente vai negociando. Quando a gente consegue uma negociação, a gente consegue também negociar os juros. Então, entra em contato com o pessoal, né, as empresas que você está devendo ou os bancos e tenta negociar e reparcelar isso para ficar dentro do seu orçamento e ficar sem dívidas, sem o nome sujo. O quinto conselho que eu dou para você é identificar e controlar os gastos supérfluos. Então, para a gente conseguir pagar as dívidas e pagar tudo que a gente tem para trás, né, nossos gastos fixos e variáveis, a gente precisa controlar os gastos supérfluos. Então, se você não sabe como fazer isso e não sabe quais são os seus gastos supérfluos, chega lá no final do mês e diz onde foi o meu dinheiro, né? Então você pega um papel e uma caneta e faz a moda antiga. Escreve ali todos os dias o que você gastou. No final do mês, você vai pegar aquele papel, vai olhar para o papel e vai ver, isso aqui eu não precisava, aquilo também não, e vai marcando e cuida para o próximo mês de novo. É assim que a gente vai, aos poucos, né, eliminando os nossos gastos excessivos. Então, assim, né, chegamos no último conselho, que é acompanhar, então, todo o seu plano de ação. E como que seria acompanhar o plano de ação? Pelo menos uma vez por mês, você pega aquela planilha, aquilo que você escreveu no papel, o seu plano, e vê se está indo conforme o combinado, conforme você gostaria. Se não estiver, não tem problema, você pode ajustar para nunca perder o fio da meada. Então, com planejamento, disciplina e consistência, você vai então estar preparado para conseguir atingir as suas metas e enfrentar dificuldades ao longo do ano. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima! Dicas muito legais e fundamentais e importantes. E a Natasha vai estar conosco a cada 15 dias trazendo mais dessas dicas para que a gente possa aplicar e quem sabe, né, sobrar um pouquinho, fazer com que sobre um pouquinho mais no orçamento da gente. É tudo que a gente quer, né? Pagar o que deve, né, investir no que precisa e sobrar e ter aquela sobrinha, aquele capital de giro necessário. Muito bom. Pessoal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai realizar amanhã serviços de manutenção na barragem do Fandango, no Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul.
O trânsito continua em meia pista no sistema Pare e Siga. Os trabalhos ocorrerão em 2 turnos, pela manhã, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. Na ocasião, os trabalhos vão ser realizados com o apoio de um caminhão guindaste que vai ficar posicionado em uma das vias da Ponte do Fandango. Com o equipamento na pista, os condutores devem atentar para a sinalização e respeitar o limite de velocidade. Agora a gente muda de assunto e traz as vagas de emprego disponíveis na agência FG Tassini de Cachoeira do Sul. Atenção, porque tem 20 vagas para auxiliar operacional. Confira. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul oferece 22 oportunidades de emprego para esta quarta-feira. A primeira é para auxiliar operacional, 20 vagas, disponibilidade para ficar em alojamento no interior, manutenção geral e limpeza. Operador de produção, 1 vaga com experiência em caldeiras e ETA. Auxiliar de planejamento e controle de produção, 1 vaga CNHB com experiência e curso superior em engenharia de produção. Eletricista, 1 vaga, experiência comprovada e cursos nas áreas de elétrica e mecânica. Tratorista agrícola, 1 vaga, saber tratorar e fazer manutenção. A sexta é técnico em segurança do trabalho, 1 vaga, experiência em construção civil. Trabalhador volante na agricultura, 1 vaga, trabalho no interior e possuir carro próprio. Costureira, 1 vaga com experiência em máquina reta. Mecânico de automóveis, 1 vaga e conter CNH B. Caldeiro industrial, 2 vagas. Encanador industrial, também 2 vagas. Eletricista automotivo, 1 vaga. Preparador automotivo, 1 vaga. Mecânico de manutenção agrícola, 1 vaga. Experiência na área e trabalho no interior. Trabalhador rural, 1 vaga. Obrigatório experiência em trator e CNH-C. Auxiliar de carga e descarga, 1 vaga. O trabalho é braçal. Auxiliar de manutenção industrial, 1 vaga, experiência em soldas e manutenção industrial. Operador de caixa e crediarista, 1 vaga com experiência. Auxiliar de depósito, 1 vaga com experiência em empilhadeira. Lavador de automóveis, 1 vaga. E por fim, auxiliar de açougue, 1 vaga com experiência ou referência comprovada e disponibilidade de horário. Os contatos para agendamento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E tá na hora da tua participação com a gente aqui no NT Sul. Vem comigo para a telinha porque tem mensagem chegando pelo WhatsApp. A Lena na telinha e agora sim a mensagem. João Pérez aqui de Cachoeira do Sul. Amo doce de abóbora. Veja como ficou este que eu fiz de qualidade de fundamento. Olha, eu acho que tem até uma chimia na volta ali, né, João? Tago de talento esse rapaz. Parabéns, bela produção. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? Muito obrigada pela companhia também. Quem mais participa? Próxima mensagem é do Francisco. Dia 11 de janeiro de 2025 foram comemoradas no Salão Comunitário da Quinta da Boa Vista bodas de ouro, 50 anos de casados de Francisco e Jurema Teixeira com a família, filho Éder Teixeira, neta Sabrina Teixeira e bisneto Samuel dos Santos, a 4ª geração. Com a presença de 140 convidados, gratidão, que coisa boa, Francisco. Um abração, tudo de bom, bodas de ouro, olha que espetáculo. São várias vidas, né, e várias gerações aí comemorando junto. Um grande abraço, parabéns e que Deus continue abençoando, tá? Quem mais participa? Próxima mensagem na telinha do Silomar Moraes, Araxá, Minas Gerais. Minha esposa Vanessa e eu moramos em Araxá e estamos em Cachoeira visitando a casa da minha sogra Ana. Parabéns, NT Sul, pela seriedade, qualidade e compromisso com a sua audiência. Coisa boa, Silomar, a gente fica muito feliz com esse feedback. Obrigada pela companhia. Seja bem-vindo a Cachoeira, aproveite a sua estadia aqui, tá bom? E muito obrigada pela companhia juntinho com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho mais mensagens na telinha para você que nos acompanha. Veja a seguir. Cigarro ilegal em Agudo. Polícia Civil flagra indústria com esquema milionário e possível ligação com o tráfico de drogas. 9 pessoas foram presas. A indústria funcionava há cerca de 2 anos
tendo como fachada uma empresa de arroz. Produção da soja deve ter uma boa recuperação no país este ano. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o analista das Safras e Mercado, Rafael Silveira, sobre o comportamento do mercado de grãos. E nós vamos reexibir uma reportagem sobre os desafios da prematuridade extrema. A Sara nasceu com apenas 28 semanas de gestação, 890 gramas e 33 centímetros. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo, voltamos já. Doze horas 30 minutos, este é o NT Sul na sua companhia na hora do almoço, aquela paradinha especial para você se manter bem informado na companhia da TV Novo Tempo. Previsão do tempo, vamos falar sobre o tempo, mostrando para vocês inicialmente a cara do dia em Cachoeira do Sul. Imagem aqui do centro de Cachoeira do Sul mostra um dia bonito, o sol tá azulzinho, o céu tá azulzinho, né? Tá um dia com sol. Tem nuvens lá adiante, viu? E aí a gente se pergunta, será que é chuva? Será que não? A gente sonha, né, com a chuvinha que tá fazendo falta. Mas, gente, hoje o sol predomina no Rio Grande do Sul, viu? Destaque para o calor e a sensação de abafamento, especialmente nos municípios da fronteira oeste, Missões e parte da Campanha. Quarta-feira em Cachoeira do Sul teve névoa fraca ao amanhecer. A previsão é de sol. À noite as nuvens aumentam bastante, mínima 21 e máxima 33 graus. Quinta-feira o sol aparece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo, mínima 22 e máxima 35 graus. Sexta-feira a previsão de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. Noite chuvosa, mínima 23 e máxima 32. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira terá predomínio de sol em boa parte do dia no estado, mas a chuva pode ganhar força à tarde na região norte, do Planalto até a Serra Gaúcha. Apesar do afastamento de uma frente fria, ainda haverá um fluxo de umidade estimulando a formação de áreas de instabilidade sobre o território gaúcho. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com destaque para o calor e a sensação de abafamento, especialmente nos municípios da fronteira oeste, Missões e parte da Campanha. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 34. Na região norte, em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 28. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27. Um esquema milionário de falsificação de cigarros foi desarticulado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em trabalho conjunto da Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria e do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. Em uma fábrica de cigarros localizada numa propriedade rural em Porto Alves, Agudo, os policiais flagraram em andamento toda a linha de produção de cigarros ilegais, estoque de insumos e também maços de cigarros. 9 pessoas foram presas. A investigação apurou que a indústria já operava há cerca de 2 anos, tendo como fachada uma empresa de arroz com sede em São Borja e que produzia cerca de 150 mil maços de cigarros por dia, com faturamento bruto diário de R$300 mil. Há também indícios de que a produção de cigarros tenha relação com o tráfico de drogas e prática de estelionato contra produtores de arroz da região. Mais um bloco de participação do telespectador aqui no NT Sul. Vem comigo para a telinha que a sua mensagem é destaque agora, viu? Quem chega agora, mensagem do Everton da Silva aqui de Cachoeira do Sul. Já faz 3 meses que a Corsan abriu este buraco na rua Ramiro Barcelos, bairro Augusta, próximo à ponte. Está sem nenhuma sinalização e os veículos têm que passar pela contramão
para desviar do buraco. E tá aí a foto, né, ilustrando a situação. Então, Rua Ramiro Barcelos, bairro Augusta, tá no ar, tá na telinha, então, a sua demanda, Everton. A gente espera realmente que alguém da Corsan esteja nos acompanhando e que logo, logo essa situação se reverta, né? Porque desperdício d'água é para a campanha da própria Corsan e a gente tem que economizar. Fabiane Castro, aqui de Cachoeira do Sul, moro na esquina de bairro da creche do bairro Promorar e tenho um filho de 5 anos. Não consegui vaga nessa creche, somente no Baltazar. Terrível, pois há crianças na creche no nosso bairro que nem são daqui da vila. Daí, para os moradores, não tem vaga. Terrível isso. Já foi ESMED, mas falaram para aguardar na fila. Tá aí, então, a demanda da Fabiane, tá na telinha, então tá no ar. Aí é você com a ESMED, né, Fabiane? A gente espera que você resolva esta situação. Obrigada por sua participação, obrigada pela mensagem também. E daqui a pouquinho tem mais aqui na telinha. Pessoal, a gente vai acompanhar agora uma história que envolve a expectativa de um casal por uma gravidez tranquila, com os devidos acompanhamentos médicos, e se torna uma situação inesperada devido ao nascimento prematuro do bebê. Eu gravei essa reportagem em novembro do ano passado, mas ela merece ser reexibida. Assista com atenção e até o final, porque apesar de começar narrando situações tristes, o final é feliz e emocionante. No Brasil, a cada ano, cerca de 300 mil bebês nascem prematuros, antes de completar 37 semanas de gestação. Quando nascem antes da 28ª semana, pouco mais de 6 meses, é considerado prematuro extremo. Em 2017, a Raquel se descobriu grávida de gêmeos na 5ª semana de gestação, mas no 3º mês sofreu aborto espontâneo de um deles. Depois disso, mesmo com todos os cuidados, pré-natal em dia, desejo e projeto de ter um parto humanizado, ela teve rompimento da bolsa amniótica na 25ª semana. Internada no Hospital Bruno Born, de Lajeado, ela conseguiu segurar a gestação por mais 3 semanas, quando então precisou se submeter a uma cesárea de emergência. A Sara nasceu dia 19 de dezembro de 2017 com 28 semanas, pesando 890 gramas e medindo apenas 33 centímetros. A Raquel e o Renato se tornaram então pais de uma bebê prematura. Sinceramente, é um sentimento assim total de tensão, de medo, de pânico. Porque você não está preparado, ninguém está preparado para uma situação dessa, um parto prematuro extremo. E nossa idealização, né, da mãe, de fazer fotos, não consegui fazer foto de gestante. Depois de fazer newborn com ela, não consegui fazer nada disso. É muito complicado, sabe? Realmente a gente sente, assim, um medo muito grande, 24 horas, de não saber o que vai acontecer, porque eles são imprevisíveis, né? Assim como tá bem altos e baixos, uma montanha russa dentro da UTI. Então, o sentimento de mãe é de muito medo, um medo muito grande. A gente aprendeu muito nesses 3 meses, mas realmente foi muito difícil. Ela teve muitas intercorrências e tinha às vezes que a gente chegava lá, o médico falava, ó, só dá 24 horas de vida para ela. E... desculpa. Hoje a gente consegue falar, né? Já foram 7 anos atrás, né? Mas é muito difícil, muito difícil. E saber, assim, que... será que tu vai poder levar teu bebê para casa? Né? Situações muito difíceis, mas graças a Deus passou. Foi uma dificuldade danada, né? Foi um susto muito grande, porque eu não sabia nem que existia fralda para prematuro, né? E existe fralda para prematuro, né? Então eu não sabia disso. Eu achava que o RN era o menor, e não é, tem bastante. Ela não tinha tamanho suficiente para guardar temperatura. Então, mesmo na incubadora, ela perdia a temperatura. Então, aí eu colocava a minha mão, eu sou muito quente, né? E hoje ela também é muito quente. Mas um pouco até para esquentar ela, que aí quando eu colocava, aí ela conseguia dormir um pouquinho. Então, isso é legal, né? Saber que ela literalmente, né, cabia na palma da minha mão, né? E a minha mão nem ela é tão grande assim, mas ela cabia na minha mão. Durante 3 meses, o casal se mudou para a UTI neonatal para garantir e acompanhar a bebezinha de perto. Foram muitos sustos, inclusive 2 atestados de óbito que a pequena driblou.
recebeu da equipe médica o apelido de Fênix. Renascia e cada vez mais forte. A primeira vez foi no dia do aniversário do Renato, dia 29 de janeiro. Quando o hospital ligava para a gente, era porque já deu um susto muito grande na equipe médica, né? E no dia 29 de janeiro ela deu um outro susto muito grande e depois no dia 10 de fevereiro. Né? E nesses 2 dias eu tive que fazer um atestado de óbito, mas 40 minutos depois aí ela voltou de novo, né? Gostava de pregar umas peças, né? Esse foi os maiores, né? Que foi para atestado de óbito, né? Aí era ataque cardíaco, né? Parada cardíaca, parada respiratória, sangramento, às vezes um lado do corpo ficava roxo, outra parte ficava preta, isso é normal. Né? Agora a arritmia cardíaca, isso era normal. Agora os sustos mesmo foi dia 29 de janeiro e 10 de fevereiro. É um pesadelo muito grande. Muito grande. Eu nem sonhando tenho um pesadelo daquele tamanho. É pior do que pesadelo aquilo ali. A saída do hospital aconteceu somente após 100 dias de internação na UTI, quando a Sara atingiu 2 quilos. Quando conseguiram voltar para casa, em Cachoeira do Sul, por proteção e para evitar infecções, se isolaram em casa por mais de 1 ano. Quando se sentiram mais seguros e a bebezinha já estava fora de risco, chegou a pandemia de Covid-19 e o isolamento continuou ainda mais rigoroso. Hoje, eles conseguem contar tudo isso e também sorrir e comemorar a superação de todas as dificuldades. Dia 19 de dezembro, a Sara completa 7 anos de vida. Uma trajetória que a Raquel compartilha em rede social e caracteriza com 2 palavras: resiliência e força. Depois foi se alinhando, a gente foi organizando e realmente começou a ter vida de... A partir dos 4, acho que 5 anos que a gente começou, tipo, respira, agora passou. E essa garotinha aí, ela, desde que a gente chegou, tagarela que só ela, né? Participativa, toda simpática, é sempre assim? Sempre, uma criança sempre sorrindo, feliz, né, filha? É uma alegria, ela é nosso milagre, né? Nosso presente de Deus, porque realmente nos trouxe uma mudança. É uma alegria só, e sempre assim, sorrindo, desde pequenininha, e a gente sempre tentou passar o máximo para ela, né? Que ela tem a vidinha dela, ela é do jeitinho dela, ela tem que ser feliz do jeito que é, porque a gente aprende isso na prematuridade, né? Pai e mãe de UTI NEO, de criança prematuro, que às vezes o que a gente pensou, preparou, não é que vai acontecer. E uma vitória de 5 gramas ali, coisas pequenas, simples da vida que a gente não dava valor antes, a gente começa a dar valor. Então a gente ensinou e passa isso pra ela também, né? E ela é nosso orgulho, né, filha? Eu sou menina. É uma menina. É, uma linda menina. É uma linda menina. E uma menina feliz também, né? É uma menina feliz. E eu sou muito linda. Ai, que coisa linda. E é mesmo, né? A simpatia, espontaneidade e a inteligência da Sara chamam a atenção. Começou a ler por conta aos 4 anos. Está aprendendo coreano com uma tia, gosta de livros, fala muito e sorri mais ainda. Adora fazer vídeos com a mãe e estava ansiosa para aparecer na televisão. A Sara é muito ativa também nas redes sociais, no Instagram da mamãe dela. E tem como marca registrada a cada final de vídeo. O que tu diz, Sara? No site do Twitter tem um canal da Lati. Isso? E bye bye. Ai, e tchau, tchau. Como é que tu descreve a tua filha? A bonequinha é muito forte, né? Forte, guerreira, corajosa, né? Destemida. Bichinha boa de briga. É boa de briga. Continua? Continua. É boa de briga. A Sara é dessas crianças que surpreende a cada instante. E apesar da pouca idade, ela sabe o que significa e que nasceu prematura. Com cuidado, o Renato e a Raquel contaram. E do jeitinho dela e com muito humor, a Sara consegue provocar riso de uma situação séria.
Isso porque, juntos, eles já conseguiram superar o pior e merecem desfrutar da leveza que a convivência com esta pequena fênix consegue proporcionar. Eu disse, tem que sair, mamãe, tem que sair. E aí não pode, filha, tem que ficar na barriga aqui dentro, ainda mais um pouquinho. Depois tu vai crescer mais, tá, filha? E eu disse, tem que sair, tem que sair. Mamãe, me deixa, meu pai. Aqui tá muito escuro. Até sair na barriga. E saiu? Saiu, né? É, eu saí. Bem cedo. É, bem cedo. Que mimosa, que coisa linda. Beijo especial para a Sara e para a família. Semana que vem, quarta-feira, 29, tem festa aí, né? Aniversário do papai. Sara junto, todo mundo comemorando festivamente. Deus abençoe essa família, viu? Muito, muito legal. Pessoal, o ano de 2025 vai ser decisivo para a cultura da soja no Brasil. O último ciclo foi bastante complicado no Rio Grande do Sul por conta da enchente. E na região centro-oeste, a seca prejudicou bastante a produção. Por isso, a expectativa é dos novos recordes de colheita. Em entrevista, o analista das safras e mercado, Rafael Silveira, detalhou como deve se comportar o mercado de grãos. Bom, como todo início de ano, a gente fala sobre as expectativas na agricultura aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente na relação do preço. E para isso, eu vou conversar com o Rafael, ele que é analista das safras e mercados. Geralmente, todo início do ano, a gente conversa com essa empresa tão significativa para a economia aqui gaúcha, principalmente nesse parecer de mercado e como a agricultura vai se decorrer, principalmente nesse início de ano. Rafael, mais uma vez, obrigado por nos atender. Fala então um pouco sobre principalmente a soja, né, que é a nossa principal cultura aqui do Rio Grande do Sul e de todo o país. O que a gente pode projetar para o ano de 2025? Obviamente, a gente não pode desassociar do último ciclo de 2024, que aqui para o Rio Grande do Sul foi muito complicado. 2025 começa um pouco com estiagem, o que essa falta de chuva pode acabar afetando no decorrer do ciclo, principalmente para a cultura da soja. Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês a respeito aí da soja. Bom, acho que são vários pontos, né, para a gente destacar em relação à cultura da soja. Né? A primeira é que a gente está tendo realmente problemas muito graves, né, com a soja, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que esse tempo de estiagem e clima quente tem afetado as lavouras, né, e obviamente vai consolidando perdas de produtividade, né, mas não só no Rio Grande do Sul, quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, a gente vê problemas nisso também. Só que esse é um ponto, né, a gente tem que considerar o contexto geral da safra brasileira de soja de 2025, que ainda projeta assim uma ampla produção, tá? Então a gente tem nesse momento, mesmo considerando essas perdas já no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, algumas preocupações no Paraná, o contexto ainda aponta para uma oferta em torno de 170 milhões de toneladas ou mais, né? O nosso número ele é um pouco acima disso. E por que disso? Né? Porque a gente tem uma recuperação de produtividade esse ano, aliado aí a aumento de área para soja, né? Então várias regiões tiveram aumento de área, e o clima, de certa forma, foi muito positivo para as regiões do centro do país, do centro-oeste. Então, Mato Grosso é muito bom, Goiás, Minas Gerais, o Nordeste indo muito bem. Então, essas perspectivas, né, de produtividade, de projeção de safra muito boas, elas acabam compensando perdas, né, mais regionalizadas aí em determinados estados. Então, o contexto da safra de soja no Brasil 2025 é ainda de uma ampla oferta de soja, tá? Evidente que essas regiões, né, como Rio Grande do Sul, né, e o Mato Grosso do Sul, têm problemas, claro, a gente sabe disso, mas isso já entra na conta de certa forma absorvido. Daqui para frente, evidentemente, que a colheita vai dizer para a gente qual o número real da safra, né? Mas as perspectivas ainda são boas e, nesse contexto, a gente tem, né, os preços agora mais recentemente em bolsa subindo, né, o que, na minha opinião, ainda se configura como oportunidade, porque a entrada de safra, sazonalmente, ela já né, marcada por queda nos preços, por pressão de entrada de safra,
e se nós realmente tivermos aí uma ampla oferta de soja no Brasil, né, Chicago, a Bolsa de Chicago deve sentir essa pressão dos contratos futuros e também os prêmios. Então, são 2 pontos aí que a gente tem que levar em consideração daqui para frente e também, né, cuidar das perspectivas de clima, olhando aí para o cenário argentino. Tá certo, Rafael. Pegando ali o último ciclo, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, questão climática severa. Se não me falha a memória, no Mato Grosso foi a seca bastante grande. Então, o último ciclo ele foi bastante complicado na questão da agricultura, principalmente para as culturas de verão. Para o ano de 2025, você mesmo comentou que a região centro-oeste, a região sudeste vem em um ciclo bastante satisfatório, a expectativa é de uma safra recorde, e aqui no Rio Grande do Sul a seca está pegando um pouco. Até que ponto isso pode ser um prejuízo, principalmente se tratando dos agricultores gaúchos? Bom, eu acho que os produtores, principalmente aqui do Sul, eles têm que pensar muito na questão de preço, tá? Porque a gente sabe que não é basicamente o custo da produção que define o preço que você vai receber. Então, tem que olhar para as movimentações do mercado, né, que nesse momento ainda apresentam oportunidades em termos de preço no físico, para aproveitar e travar, tá? Olhando o quê? Olhando a entrada de safra, porque ali na frente ele corre o risco de pegar preços bem mais baixos, e aí vai ter muito problema em relação a isso por causa do custo. Então, eu acho que esse é o principal fator, né? O Rio Grande do Sul deveria apresentar esse ano uma recuperação também de produtividade. Infelizmente, né, com essa seca, né, com esse clima de estiagem e altas temperaturas, as lavouras vão sentir um impacto nas produtividades. Isso também aumenta, né, o custo médio da produção. Então, são esses fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente olha esse cenário. Bem, Rafael, você já comentou sobre isso, mas eu quero ampliar porque, querendo ou não, é o que interessa o agricultor. Questão de preço. Hoje, o preço aqui no Rio Grande do Sul está sendo praticado aí na casa dos R$130. Esse preço vai se manter, vai baixar? O que você pode já antecipar para o agricultor que está nos acompanhando quando ele for colocar a colheitadeira na sua lavoura e já começar a retirar esse grão e posteriormente comercializar a sua safra? Bom, a gente tem que cuidar basicamente a paridade de exportação, porque o primeiro semestre é marcado por isso, onde a gente tem o pico das exportações, né, da soja. Então, o custo do frete, né, olhando para a entrada de safra, ele deve se elevar. E a gente tem que olhar basicamente a formação do preço. Então, temos que cuidar o preço em Chicago e o preço dos prêmios, que tendem a ser bem negativos, tá? E isso resulta num preço de porto mais baixo e, obviamente, tirando o custo logístico na ponta, né, o produtor acaba recebendo menos. Então, olhando para um preço aí de interior a 130, é um preço bom. Não é um preço ruim mesmo, porque a entrada de safra deve marcar, sim, uma pressão sazonal, inclusive, bem negativa em termos de oferta no mercado físico, tá? Então, acho que esses são os pontos que o produtor tem que olhar, porque tem chance, sim, de termos aí, né, essas quebras produtivas grandes, que aumentam o nosso custo médio, ao mesmo tempo que o preço de venda acaba caindo, tá? Então, acontece esse trade-off negativo aí, para a questão aí de lucratividade, digamos assim. Então, eu acho que isso é importante, tá? Principalmente olhar esses pontos na entrada de safra, tá? Então, na minha opinião, hoje o preço do mercado é um preço bom, um preço de oportunidade, e a partir de fevereiro em diante, à medida que a colheita for avançando, né, os preços tendem a sentir uma pressão negativa. Tá certo. Então, na sua avaliação, hoje, R$130 é um preço satisfatório diante da situação e do volume que se produz aqui no país. Exatamente, porque os mercados, né, hoje a gente tem basicamente, os mercados eles são interligados, né? Então, não são só fatores regionais que afetam o preço, mas fatores globais. Então, quando a gente olha na perspectiva global, com grande entrada de safra, se a Argentina não apresentar grandes problemas, é muita oferta no mercado. Mundialmente falando, são mais de 30 milhões de toneladas de soja produzidas, né, acima do que a gente teve na temporada anterior, e estoques globais maiores, cerca de 13% a 14% do que a gente viu no ano passado. Então, os compradores, os traders, né, as trades, elas estão olhando para isso e vão projetar, sim, aí, um cenário negativo, claro, evidentemente, se confirmando essas produtividades da soja, principalmente aqui no Brasil, tá?
Então, quando a gente tem esse cenário, não tem o porquê da gente pensar, por exemplo, em preços de prêmio favoráveis no primeiro semestre. Muito pelo contrário, né? A pressão nos prêmios de exportação devem seguir aí bem negativas, né? E na formação do preço acaba impactando, tirando o custo logístico lá na ponta, o produtor pode acabar recebendo bem menos. Então, realmente R$130, né, por saca não me parece ser um preço ruim, muito pelo contrário, parece ser até uma oportunidade. Ok. Comentando rapidamente sobre o milho, Rafael, o que você pode projetar aí para o ano de 2025? Bom, nesse momento a gente segue com uma oferta mais restrita, né, porque não temos ainda milho safrinha, então, né, a paridade não conta muito. Os preços, na minha visão, ainda estão tão bons, mas olhando para frente, a gente pode ter lá nos Estados Unidos um aumento de área para milho, né, o que pode acabar trazendo um peso aí para Chicago e acabar diminuindo um pouco o valor do milho. Então a gente tem que cuidar. Nesse momento, né, quando a gente olha para a bolsa, os preços não estão ruins, então pode ser também até oportunidade, né? Tá certo, Rafael. Obrigado por nos atender. Sucesso para você e um bom ano de 2025. Eu que agradeço. O prazer é todo meu e espero participar de novas conversas. Tá certo. Lena, então, um bate-papo sobre agricultura aqui no NT Sul, a gente focando principalmente a questão da soja, a nossa principal cultura aqui no país. Falamos sobre projeções para o ano de 2025, também destacamos um pouco do preço que o agricultor pode esperar para este ano. Obrigada, Bernardo, pelas informações e obrigada também a você que nos acompanha. Vamos para a telinha? Sua mensagem agora é destaque aqui no NT Sul. Pelo WhatsApp, a Isabel manda uma foto linda, maravilhosa. Amiguinha que a vida me deu, uma paixão. A Sara, que apareceu agora há pouquinho aqui numa reportagem especial. A Sara maravilhosa, junto com a Isabel. Obrigada, Isabel, por compartilhar com a gente. Obrigada a Sara também pela companhia, a família que seguramente está nos acompanhando. Muito obrigado pela mensagem, tá, Isabel? Quem mais? Luana Silva. Olha como está chegando a água aqui no bairro Mauá. Isso, meu Deus. Tá sujinha, né, amiga? Tá sujinha. Possivelmente, geralmente acontece isso quando tem algum conserto de canalização por perto, mas aí até a água clarear, né? Abre a torneira e deixa rolar. Obrigada pela sua mensagem, tá, amiga? Quem mais participa? Juliana Matilde, aqui de Cachoeira. Hoje é o aniversário do meu sogro, José Alves de Camargo. Ele está fazendo 90 anos. Parabéns para o senhor, tudo de bom, com saúde, alegria, felicidades. Um abraço, beijo da sua nora Juliana e do filho João. Que Deus abençoe sempre o senhor. Coisa boa, Juliana, obrigada pela mensagem carinhosa aí. Um abraço especial para o seu José, saúde, tudo de bom, tá? Que o seu ano seja, seu novo ano de vida seja muito, muito especial. Um abraço especial para essa família. Mais mensagens? Quem mais chega? A Iria Rosane. Olha que foto mais linda que o Érico Guerck tirou ontem do Cometa. Foi tirada lá no campus da UFSM. Oh, que espetáculo de foto! Que registro espetacular, maravilhoso. Obrigada por compartilhar, Iria, e obrigada pela companhia também, pela audiência. Pessoal, por hoje é isso, viu? O nosso tempo esgotou e o NT Sul está chegando ao final. Quero muito agradecer a sua companhia. Nossos conteúdos estarão daqui a pouquinho no Facebook, também lá no YouTube da TV Cachoeira, para você poder assistir a hora que você quiser, rever novamente os conteúdos, enfim, compartilhar. Amanhã, meio-dia, estamos de volta. Conto com a sua companhia. A gente se vê. Tchau, tchau.